E para a gente abrir o nosso programa de hoje, vamos tirar as dúvidas dos telespectadores? Se você tem dúvidas sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria, aposentadoria rural, não fica com essa dúvida não. Manda aqui para o nosso WhatsApp, que é o 991222899, que a nossa super advogada Carla Sanches responde tudinho pra gente. Boa tarde, Carla. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Bora lá então para a nossa primeira dúvida de hoje. Tenho 53 anos de idade e 16 de contribuição, mais o tempo da roça. Quero saber, se eu somar tudo, mais insalubridade e período que trabalhei à noite, quanto mais ou menos eu posso me aposentar? Meu Deus, o que é tudo isso? O que é o tempo da roça? Vamos começar pelo final. O fato de alguém trabalhar à noite, Patrícia, não dá direito, ele é uma aposentadoria antes. Tá. Esse adicional noturno, ele tem efeitos aí trabalhistas, vai aumentar o tempo de contribuição, vai aumentar aí o valor da aposentadoria, mas não vai aumentar o tempo. Agora, atividade especial, o rural, sim. Isso significa que ele vai aí aumentar esse tempo de contribuição. Como ele tem 53 anos, acredito que ele está na lavoura desde os 10 anos, né? Mais ou menos, é quando a idade começa, a pessoa começa a trabalhar. Ele pode ser pedido até 1991 e a gente tem que ver que atividade que é essa que ele tem insalubre. Então, talvez ele esteja somando aí por próximo dos seus 30 anos. Se for um homem, ainda vai faltar um tempinho, mas é bom já saber e fazer essa contagem. Perfeito. Meu filho sofreu um acidente de moto há 3 anos. Isso foi na época da pandemia. Então, a perícia só aconteceu depois de 1 ano e ele foi reprovado. Já passou por diversas cirurgias e agora mais uma no joelho. Foi um acidente com muitas sequelas. Até hoje não está bem. Ele até recebeu auxílio-doença, mas depois de 3 meses foi cortado. Por que isso? O que fazer? É um caso típico, né, Patrícia? Por que tem tantas ações contra o INSS? É justamente pelo fato de que há uma perícia, o perito do INSS ele não está ali, ele talvez analisou a documentação e não entendeu que essa pessoa está incapaz. Por isso, o que a gente recomenda no caso é procurar um advogado e entrar com uma ação contra o INSS para que haja aí uma concessão do auxílio-doença. Tenho problema no coração, pressão alta, tomo remédios contra. Isso pode me dar uma aposentadoria ou algum tipo de auxílio? Eu tenho 57 anos de idade, sou mulher, quase 15 de contribuição. A gente volta sempre naquele assunto, né, Patrícia? E que é importante as pessoas terem isso em mente. Uma pessoa que está doente, ela não necessariamente está incapaz. Então, existem pessoas que convivem com problemas cardíacos, né, com problemas ortopédicos e conseguem aí trabalhar. Então, se ela está, né, em virtude desse problema que ela tem, ela está incapaz, ela precisa ter uma documentação que indique que haja incapacidade. Mas é muito importante a gente frisar isso. Estar doente não é estar incapaz, são duas coisas distintas. Então, o fato de eu ter uma doença não significa que essa doença vai me fazer com que eu não possa trabalhar. Então, vai depender muito da documentação médica que ela tiver. Minha mãe tem 62 anos, contribuiu por 4 anos e depois começou a pagar MEI. Ela consegue se aposentar? Se aposentar, né, quando ela tiver 15 anos de contribuição, né? Ela tem aí ela já está com 62, né? Já tem a idade, mas é bem provável que eu ainda não tenha o tempo. Mas lembrando, esse tempo que ela tem contribuído, dá para ir averbar também um período rural que ela tenha. Então, para juntar esses 2 períodos e dar 15 anos, pode ir atrás de um período rural. Meu nome é Getúlio, sou de Cascavel, tenho uma empresa MEI e quero saber se preciso pagar INSS separado ou se já está incluído no valor mensal. Perfeito essa pergunta. Tem muitas pessoas que têm essa dúvida. O MEI, sim, ele vai contar para efeitos previdenciários e também para efeitos aí de que você tem uma empresa. O importante é sempre manter em dia os pagamentos. Outra questão é, o MEI ele só dá direito a uma aposentadoria por idade e também auxílio-doença, caso essa pessoa fique doente. Meu marido tem 62 anos e 3 hérnias de disco nas últimas vértebras da coluna. Recebeu afastamento por tempo indeterminado, mas só recebeu 5 parcelas do INSS. O que nós devemos fazer? Então, se ele tem, né, me parece que ele tem aí um documento que ele está afastado por tempo indeterminado, mas o INSS só pagou 5 meses. É um caso clássico que precisa ir entrar na justiça. E se você me permite, Patrícia, aproveitando a sua audiência, inclusive, a gente está falando de auxílio-doença, me lembrei de uma coisa que é muito importante, eu acho que as pessoas devem estar acompanhando. O INSS ele vai fazer um mutirão aí de revisões de auxílio-doença.
vai ser ligado para essas pessoas para remarcar essas perícias, para verificar se as pessoas estão mesmo de fato incapazes. Então, só cuidado. O INSS ele vai ligar para marcar o dia que essas pessoas vão até o INSS. O INSS não pede CPF, não vai pedir número de conta, não vai pedir para que a pessoa pague alguma coisa para ter direito à perícia. Isso é muito importante. Nós, né, dos membros da OAB, a gente está vislumbrando aí bastante casos eventuais de golpe. Então, cuidado, o INSS ele vai só convocar vocês para uma nova perícia. Não vai pedir mais nenhum tipo de informação. Perfeito. Sou a Ilza. Trabalhei 22 anos como professora. Hoje trabalho com meu esposo de secretária, mas recolho o INSS. Atualmente tenho 59 anos e quero saber se posso contar com os anos de trabalho na educação para me aposentar. Se sim, com quantos anos deve sair a minha aposentadoria? Ela tem 22 anos, né, como professora. Então, se ela saiu desse ensino, ela não vai mais se aposentar como professor. O professor, ele se aposenta ali próximo dos 25 anos, no caso da mulher. Embora tenha que ver certinho, porque houve algumas mudanças na lei. Ela vai poder, sim, usar esse período, só que vai ser uma aposentadoria comum. Então, ou ela vai ter que ter 30 anos de contribuição, somando com esses 22 e o que ela já está recolhendo, ou só se ela tiver ali os 62 anos de idade, se for bater, né, eventualmente, conforme ela for contribuindo. E muito importante, se ela foi professora no Estado, para que esse período conte para o INSS, ela precisa pegar um documento no Estado que chama CTC, que é Certidão de Tempo de Contribuição. Porque só com esse documento ela consegue valer aí para sua aposentadoria no regime geral. Trabalho como diarista. Qual seria o valor que eu devo pagar de contribuição? É uma ótima pergunta, mas ela depende de simulação, Patrícia, porque daí tudo depende de qual direito essa mulher vai ter, se ela já está próxima de se aposentar, se ela tem recolhimentos maiores. Porque se falar para ela pagar no mínimo, pode ser que ela pagando um pouco a mais, a aposentadoria dela seja maior. Então, o ideal é procure um advogado de confiança e faça uma simulação. Trabalhei na agricultura por muitos anos. Tenho todas as notas. Em 1996, registrei carteira na área hospitalar. Vou completar 50 anos de idade. Qual a orientação para este caso? Sou a Inês. Como ela trabalha em área hospitalar, é uma área que a gente consegue fazer o pedido de uma insalubridade, né, em razão da especialidade dessa atividade. Então, vai aumentar esse tempo de contribuição dela. E se, de fato, ela está com essa carteira assinada desde 96, ela tem bastante tempo de contribuição. E com o período rural, está fechando o tempo, com certeza. Sou a Edeni. Tenho 15 anos de contribuição. Meu esposo se aposentou por tempo de serviço rural. Tenho 58 anos de idade. Será que eu consigo me aposentar por trabalho rural? Eu nunca fui registrada, só ele. Nesse caso não, porque se só ele foi registrado, então é provável que ele tenha usado esse registro. E se o homem é registrado e a mulher não é, desqualifica o regime de economia familiar. Quem que é a economia familiar? Quem que pode aposentar por aposentadoria rural? É aquela pessoa que nunca saiu do sítio e que só emitia notas fiscais. Agora, se tem algum membro da família, em especial quando é o cônjuge, né, o marido, ele vai desqualificar o trabalho dela. Talvez ela consiga ir essa atividade rural até o momento anterior a ele se registrar, mas depois que ele está registrado, não consegue provar o rural. Sou a Jane, tenho 54 anos, 27 de contribuição. Fiquei 6 anos sem registro. Se pagar retroativo, consigo me aposentar? É a grande pergunta do débito. Débito, depois da reforma da Previdência de 2019, é um risco, é um perigo. Nunca paguem débito antes de consultar um profissional, um advogado. Porque não necessariamente o fato de você pagar um débito, você vai conseguir sua aposentadoria pelas regras de transição. Tem todas umas regrinhas novas aí. E o débito, ele nem sempre é viável, Patrícia, porque é feito um cálculo, é correção monetária, então às vezes o valor é muito alto. Sem falar que, para você pagar um débito, você precisa comprovar a sua atividade. Então, por exemplo, eu sou advogada. Se eu não paguei o ano passado, né, o INSS, eu tenho que provar que eu estava na ativa. Como que eu faço provas? Que eu fui em audiências, né, eventualmente que eu assinei alguma peça judicial. Então, não é tão simples assim. Precisa fazer prova e precisa, principalmente, vale a pena? Nem sempre vale. Sou a Ana Maria, de 69 anos. Sou pensionista e quero saber se tenho direito à aposentadoria por idade.
teria se ela estivesse pagando INSS. Pagando INSS não tem problema nenhum. Ela vai acumular a pensão que ela recebe do marido e também vai se aposentar. Só que ela tem que ter o tempo aí de contribuição certinho, que é um mínimo de 15 anos. Já tem a idade, mas tem que ver se tem o tempo. Meu esposo tem auxílio-doença por invalidez. Ele tem 65 anos. Quero saber se ele tem direito a outra aposentadoria. Nesse caso, ele não pode acumular, né? Ou ele vai abrir mão desse auxílio-doença que ele recebe para poder se aposentar por idade, ou ele vai só recebendo esse auxílio-doença que ele já está recebendo. Não pode se acumular duas aposentadorias desta forma. Ele pode acumular uma aposentadoria, uma pensão, ou se eventualmente é um servidor público, né? A gente tem o caso dos médicos. Tem muito médico que trabalha no serviço público, ele tem os seus recolhimentos do INSS, então ele vai se aposentar em dois sistemas, né? Na prefeitura e no INSS. Agora, duas aposentadorias do mesmo vínculo não pode. Perfeito, Carla Sanches, muitíssimo obrigada pela sua presença, por esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Eu que agradeço, Patrícia. Até a próxima. Até.